Educação sexual infantil. Quando falar sobre isso com as crianças? Ou de que forma falar sobre isso? É uma dúvida muito frequente, os pais ficam desesperados com esse assunto. E por isso, nós vamos conversar sobre isso neste vídeo, então fique conosco. Olá, eu sou Tia Cris, contadora de história, e esse é o programa de Papo com Tia Cris. Olha, me enrolei até para falar, hein? Porque a gente fica até sem saber como falar sobre isso. A minha filha tem 16 anos, né? Eu ainda consegui achar alguns livros na infância dela, né, para conversar com ela sobre isso, para falar, mas graças a Deus, agora nós temos pessoas que podem nos orientar como abordar as crianças em cada faixa etária sobre educação sexual. E para isso eu chamei aqui ao meu canal novamente, eu tenho a honra de trazê-la novamente, né? E como eu falei, vai aparecer muitas vezes, porque eu amo estar com ela, a doutora psicóloga, né, e terapeuta Karina Raquel. Nós falamos sobre esse assunto no Instagram, lá um pouquinho, né? Teve bate-papo ali, as pessoas interagiram, mas resolvemos falar agora sobre isso aqui para o YouTube, para ficar gravadinho, né, de uma forma ali bem ampla, nós vamos conseguir falar sobre isso. Então, compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas sejam alcançadas e consigam também falar com os seus filhos sobre esse tema que é muito importante, até mesmo para prevenção do abuso, né? Em maio nós falamos sobre isso no Instagram e agora aqui no YouTube. Deixa eu chamá-la, doutora, peraí. Olá, minha Oi, boa tarde. querida! Boa Tudo bem, tarde, Cris? Juntas tudo bem? novamente. Novamente, já vou ver o próximo tema já. Tá Já tô. ótimo. Já me fala para me preparar. Isso Deixar um aí. espacinho aqui para você na agenda. Ai, que linda! Doutora, vamos aí explicar agora, né, mais pausadamente para os pais, né, como falar sobre isso, né, na primeira infância e até a adolescência. Qual é a importância de falar sobre esse tema, doutora, na infância? Bom, a educação sexual ela é importante desde sempre, né, Cris? Então vamos, assim, Sim, enquanto é bebezinho, a gente não vai falar, a criança não tem linguagem nem nada, mas a partir do momento que ela começa a ter compreensão de mundo, saber as diferenças, né? Educação sexual, então você já pode falar qual que é a diferença de menino e menina, isso já é sim. uma educação sexual, o que é privado, o que é público. Então, já desde Uhum. pequenininho, a gente já vai ensinando isso para as crianças. Ó, na hora de um banho, olha, você já pode ir falando, né? Lá, a criancinha com 1 aninho e pouquinho, 2 aninhos, né? Você está dando um banhozinho, então fala assim, ó, só a mamãe e o papai pode te dar banho, ou a vovó, Sim, quem cuida, né? E o médico que pode olhar na presença do papai e da mamãe, pode te olhar. Então, ninguém mais pode te tocar, a não ser que esteja trocando você, porque às vezes a criança vai para a escolinha, né? Então, as tias da é, escolinha vai trocar você, e aí você sim. conta para a mamãe como é que foi. Então, isso tudo já é uma educação sexual. Sexual, tá. E tem maneiras, né, de a gente abordar por faixa etária, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E Como que a gente fala assim, antes, né, dos 4 anos, a gente vai, enquanto, como a senhora falou, enquanto vai dando banho, vai falando, é isso? Isso aí. Aí, com 4 aninhos, já tem mais linguagem. Às vezes, algumas crianças até têm curiosidade de querer ver o amiguinho, o irmão, ou os pais ficam querendo, às vezes, tomar banho com Sim, o pai ou com a mãe. Então, o que, que eu aconselho? Às vezes, Cris, tem famílias que são mais reservadas, têm vergonha, né, de expor o corpo para os filhos, tal. Eu sim, aconselho a tomar um banho. Tome um sim, banho com seu filho. Se for muito difícil para você, adquira alguns livrinhos de anatomia mesmo, explica a diferença, né? sim. De, Aham. do menino, da menina.
Então, nessa fase de 4 aninhos, um bom banho, eu falo, tira a curiosidade. Sim. Né? E aí tem até mãe que fala, nossa, Karina, resolveu mesmo. A gente tomou um banho porque o fulaninho olhava pelo buraquinho da fechadura, de tão curioso, né, que ficava. E aí tira com a mão, Cris, uma coisa tão Sim, simples, porque de simples. repente o menino toma um banho com o pai vai falar assim, ó, tá vendo, ó, menino é assim, então você vai Sim, crescer, você vai ficar igual o sim, papai, o seu hoje, né, o seu pênis hoje é pequeno, mas vai crescer, vai ter pelo igual do sim, papai. E a menina, a mesma coisa. Então, se a sim, mãe for tomar um banho junto, então os seus seios vão crescer, vai, né, você vai ter pelos, tal. E assim, ser verdadeiro e ter essa linguagem, responder somente o que eles perguntam e de forma clara, normalmente, Cris, eles não ficam perguntando mais. Já é o ah, suficiente. E isso é educação sexual, você falar das diferenças. Olha, sim, tem gente que tem muito medo, tem família que sente medo, que fica com medo da gente falar sobre sexo com a criança. É diferente. sim, 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 Relação sexual é diferente. Aí a gente pode bater papo, conversar mais lá para a adolescência, de como é que sim, funciona, tal. A gente vai chegar uhum, lá hoje, né? Mas sim, aqui embaixo, para os 4 aninhos, é só isso, são pequenas coisas. Então, assim, ó, as diferenças, novamente, frisar as diferenças de meninos e meninas, os tá, nomes das genitais, a gente pede para falar o nome correto, por quê? Já teve relatos, inclusive, de professoras da criança estar sofrendo abuso e ter nomes sim, bizarros, assim, a caixinha, a conchinha, e a professora, né, às vezes fica sim, meio assim, até entender que colocou a mão na caixinha, entendi, que pegou a conchinha. Então, por entendi, isso que a gente pede para ensinar desde cedo o nome correto: o nome pênis, correto, vagina, seio. tá, E tem o tabu ainda muito disso, né? A gente muito, ainda tem muito, tabu. sim, nossa, até pra E gente, mas eu não com sei, e com a era da internet, quanto mais esclarecidos nós deixarmos os nossos filhos em casa, com a nossa linguagem, melhor, porque a internet está verdade, aí doutora, trazendo boas informações, mas também informações deturpadas, sim, fakes, né? sim, Agora, como a gente é, fala. é, Então, o melhor é falar isso. Nessa fase também, dos 4 aos 6 aninhos, eles podem ter curiosidade sobre de onde vêm os bebês. sim, eles perguntam, né, E como que eu aí a gente nasci, E aí a gente pode falar. A gente pode falar, olha, sim, a mamãe que fez a cesárea, olha, mostra a barriga. Se, sim, se a mamãe perceber que a criança está muito curiosa, por exemplo, já aconteceu de uma criança falar assim, como é que nasce os bebês? Porque a galinha nasce do bumbum, o ovo. sim. E da mamãe também, assim? Não é assim. Aí a gente, você não vai se mostrar, né, para a Sim, criança. Então sim, você pode pegar um livro de anatomia e sim, mostrar a diferença. Olha, aqui a vagina tem uma abertura, o bebê nasce por aqui. E sim. aí, Cris, eles param de perguntar porque você foi verdadeiro. Isso tudo assim, você vai perceber que tem criança que é muito mais curiosa, tem criança que se você falar, olha, nasce da barriga, para ela já é o Já é suficiente. Se não suficiente. for o suficiente, entende? Sim. Se não for o Vai suficiente, ela conversando na vai continuar medida que ela for perguntando aí. dando, né? Sim. Isso. Então, assim, você não vai você não vai responder mais do que a criança está pedindo. Você vai Legal. Uhum. responder o que a criança está perguntando. Eu falo, quando chegou a pergunta, é porque ela precisa ser sanada. Então, por exemplo, Entendi. tem adolescente que está com curiosidade lá de 18, mas se já chegou, é porque ela já avançou, ela já sabe alguma coisa. O melhor é orientar, não fugir. Entendi. Não fugir Entendi. da pergunta. Uhum. Então, vamos esclarecer. Aí, que mais? Então, os Tá. bebês e o funcionamento do corpo. Ó, aqui faz xixi, aqui faz cocô, essas coisinhas assim, já Uhum. para ir se familiarizando com o corpo e explicar, deixar bem explícito, já nessa fase de Sim. pequenininho, que não pode ser tocado.
o motivo de se Entendi. vestir. E acho que essa questão da privacidade é muito É importante. muito Eu importante. anotei aqui para não. As Sim. diferenças de toque, Cris. Achei legal também a gente retomar isso. Então, assim, tem toque, porque por mais que a criança ela seja ingênua, ela vai se sentir incomodada. Então, Uhum. ensinar mesmo para a criança, olha, se alguém te tocar de um jeito que você não goste, fale para a mamãe e para o papai, porque são aqueles Sim. toques É, invasivos. é. Então, por isso Porque que às é vezes pode ser até importante parente, né, doutora? É, porque às vezes pode ser, a maioria, infelizmente, né? A gente não a gostaria de falar isso, maioria, infelizmente. Então, a assim, é por isso maioria que é são importante. parentes próximos. É Sim, padrasto, é madrasta, é avô, é sim. namorado, né, de avó, são tios, padrinhos, é, é família. Normalmente, o abuso sexual acontece por familiar. E lembrando, Cris, que o abuso sexual não necessariamente precisa ter o ato sexual, a penetração. O fato Hum, de um adulto ou um adolescente se mostrar para uma criança, que a gente ouve já falar até sei. de Sim. primos, Uhum. primos adultos, né, assim, ou adolescente, então vamos pensar num adolescente de 15, 16, 17 anos, Sim. mostrar as partes íntimas para um priminho de 7, de 8, a gente ouve falar até de adolescente que se masturba perto de uma criança, isso é abuso. Sim. É, já está violentando, né? É verdade. Uhum. Bem importante Então, isso. lembrando sempre isso. Tá, entendi. Aí nós vamos aí para os de 7 a 12. Eles já têm uma Isso. curiosidade maior, né? Isso, aí eles querem se ver mesmo. Aí os pais chegam desesperados. Karina, peguei o fulaninho com o primo se olhando abaixar as calças. Aí essa curiosidade fica maior Sim, sim. E nessa também vai faixa mudando o etária. corpo, né, doutora? Nessa faixa etária, assim, dos 11, mais ou menos, já vai mudando o corpo, né? Eles vão tendo sensações, né? Exatamente. Então, Ah, nessa fase assim dos 6, 7 aninhos, eles já ficam mais curiosos para ver. Então, aí entra tá. mesmo a parte do banho. Então, assim, ó, se antes você entrou com essa questão do banho, muito provavelmente vai ter menos curiosidade nessa fase dos 6, Sim, 7. Se você sim. não introduziu, introduza agora. Mostre agora as Entendi. diferenças e o principal nessa fase, as regras dos limites do corpinho. Então, Sim, aí eles entram, eles estão na escola, então às vezes pode ter um coleguinha que queira colocar a mão, que queira olhar, então, não, aqui não sim. pode. Já ter É. trabalhado isso. E, mais uma vez, as respostas simples. E claras, Aí, né? eu acho É. respostas A senhora falou simples aí da questão da e escola, infelizmente é verdade mesmo, assim, a gente vê bastante isso, né, principalmente no recreio, aquela coisa de estar ali no recreio, no banheiro, né, e quando se tem faixas etárias diferentes, né, séries diferentes, às vezes, né, no mesmo recreio, né, existe essa é, preocupação, né, tem que ficar atento mesmo, né, verdade. E é por isso a instrução é muito exatamente, tem que importante. ficar de olho, Cris. Tem que ficar. Sim. Eu saí a imagem um pouquinho, não? Travou? Mas voltou rápido. Aham, sim. Tá ok. Então, ficar de olho, porque essa fase é crítica mesmo, porque é onde eles Sim, têm a oportunidade. Então, entendi. quanto mais esclarecimento, melhor. Verdade. E explicar, Verdade. mesmo que alguém, como você falou no início, mesmo que seja alguém conhecido e tocou, e a Sim. criança se sentiu incomodada, ela não deve deixar de falar para os pais Tá. ou Uhum. para alguém de confiança, né? Entendi. Tá Eu bom. acho que essa. E nunca é culpa da criança, porque às vezes também se coloca a culpa na criança, né? Ah, fulaninho ficou atrás do outro lá, né? Aham. Estava se oferecendo. E nunca é culpa da criança. A criança é vulnerável, ela não tem a noção da Sim, malícia, da maldade. O que sim, eu percebo, Cris, é que nós adultos é que temos esse olhar crítico sim. e de Uhum. maldade. Mas a criança, É. normalmente, ela não tem.
Eu achei legal você falar que se eu sanar as dúvidas da criança, né, ela vai se sentir satisfeita com aquilo que você vai falar. E eu acho que fica mais quando chegar ao ouvido dela de uma outra forma, ou quando alguém tentar ensinar também, ou quando ela vê um vídeo na internet. Ah, bom, minha mãe já falou sobre isso, os meus pais já falaram sobre isso, eu já fui esclarecida sobre isso. Eu acho que fica mais fácil, tira essa curiosidade, né, doutora? Eu achei legal isso. Exatamente. E a confiança, porque assim, aí a gente está trabalhando não só a educação sexual, mas a confiança um no A outro. confiança, Do verdade, filho verdade. confiar nos pais, de estarem sendo verdadeiros, de passarem Sim. mensagens verdadeiras para ele. Porque senão você fala assim, não, não, filhinho, o neném nasce da cegonha, a cegonha deixou você aqui no meu jardim, né, Cris? É bem assim. Meu pai e minha mãe são dois mentirosos. Por que você acha que a gente tem tanta dificuldade de falar sobre esse assunto? Será que foi por causa da nossa geração, que já tinha, os pais já tinham mais dificuldade de falar, né? Será que foi isso? Com certeza isso se arrasta, né? Eu acho que a nossa geração já é um pouco Sim, menos, né, é, Cris? Mas é, assim, vamos pensar na geração dos nossos pais ou dos nossos avós. Gente, não podia nem pegar na mão. é Uma verdade. vez eu escutei o relato de uma moça que ela ficou extremamente preocupada, nervosa, porque ela já tinha 12 anos e ela Sim, beijou pela primeira vez na boca. Ela achou que ela estava grávida, porque estava qual era a grávida. informação? Só de beijar você vai É, engravidar. Não beije nenhum menino. Ela falou assim que ela surtou, ela ficou desesperada. Eu tô grávida, eu tô grávida. Aí disse que a família se apavorou. Como assim você tá grávida? Quem foi? Ele me beijou, ele me beijou. Ah, então, informação errada. errada, Informação verdade. errada. Às vezes quer colocar medo nos filhos, acaba até trazendo, né, outras consequências. É muito sério isso, E essa, verdade. você falou a palavra-chave. Às vezes a gente usa de argumentos para deixar a criança com medo, e é horrível, porque ela vai ficar insegura, Verdade. vai ter vamos pensar assim, um travamento, uma inibição sexual desnecessária, quando se ele está Sim, informado, o adolescente vai saber dizer não, vai saber o melhor momento para ele. É melhor, gente, sim, sempre melhor, a verdade e o esclarecimento. Tudo de sim. acordo com a idade, lógico, sem adiantar nada. Outro dia eu recebi até, não sei se você ficou sabendo, Cris, mudando um pouquinho de assunto, mas dentro Sim. do assunto, que fizeram uma releitura do livro da Anne Frank. Chegou essa Não, não, informação para você? não. Depois eu vou te mandar. Fizeram uma Sim. escola aqui em São Paulo, fez uma releitura do Diário de Anne Frank e com Oh, conotações sexuais, extremamente sexuais. Sabe assim, bem complicado, vou te mandar, você vai ver, não vou nossa. falar Sim, aqui. E a escola recebeu muitas críticas tal, porque não tem nada a ver. Aquele livro da Anne Frank traz tanta coisa boa, né? Um relato sim, também de sim, dor, e de repente sim, misturar para conotação sexual, porque parece que os donos, uma das donas da escola lá, tem uma formação sexual. E aí a gente fala, né? É diferente liberdade sexual, sim, uma cabeça aberta de falar, com falta de limites, com não sim, entender os valores. Isso sim. vem se perdendo. Então a gente tem que tomar muito Respeitar, né? A gente cuidado. respeitar, né? Cada família, respeitar cada um, né? Assim, por isso a importância, né, doutora? Quando eu pensei em você vir falar sobre esse assunto, nos esclarecer, eu acho que é por isso a importância dos pais chegarem para os seus filhos. Importante, muito importante essa questão dos pais falarem em casa, né, sobre esse assunto, e esclarecer para os filhos quando eles chegarem na escola ou em qualquer lugar. Meus pais já falaram, já me explicaram, né? E isso mesmo. E assim, tentarem, se realmente é muito difícil, tem muita vergonha, Sim, realmente procurar o isso. profissional da Procurar. É, psicologia, ou um isso. pedagogo, para pedir orientação, porque são pessoas capacitadas. O psicólogo até Sim. mais do que o Do que o pedagogo, assim, pedagogo. né? Sim, sim. Mas a gente percebe, assim, os pedagogos, o pessoal que está aí na linha de frente com as crianças,
é um pessoal informado, né, Cris? Sim, Que as sim, professoras, sim. no geral, as professoras Vivencia procuram isso, se né, no dia a dia. inteirar o Sim, tempo todo, né? Então, ainda falando da faixa até os 7 anos, sim. acontece também de crianças se masturbarem em sala de aula. Então, Uhum. às vezes, os pais chegam preocupados. Então, mais uma vez, isso é curiosidade. A malícia, quem tem somos nós. Eles estão descobrindo as Sim. sensações do próprio corpo. Quer Uhum. mudar, quer aumentar, tirar do foco? Distrai essa criança. Não Uhum. precisa brigar. Se persistir muito, procura ajuda profissional para Procuram, entender por que essa sim. criança tá, se é só realmente despertou ou se realmente viu alguma coisa, porque às vezes pode acontecer de ver um irmão mais velho, ver um tio, ver Uhum. os próprios Sim, pais se relacionando. Então é tá, importante verificar de onde vem, tá? tá. Entendi. É muito bom isso, é bom relembrar essa parte que para muitos também é muito importante. Eu já ouvi muitas mães desesperadas com essa questão, né? E agora o que fazer, né? Então, assim, se não sabe mesmo lidar, é importante procurar um profissional da área, um psicólogo, um terapeuta, para tratar sobre isso, né? E Sim, ajudar, né? até o Então, é um pediatra, pediatra. né? Pediatra, isso, Isso, é não vamos esquecer verdade. desse profissional, tão importante Ótimo, também. muito importante, é verdade, verdade. E de 7 a 12 tem mais alguma coisa aí que a gente tenha que acrescentar nessa faixa etária, de 7 a 12? Além de tudo isso que eu já falei, como lidar com a mudança do corpo, né? Porque eles começam Sim, também a mexer com a autoestima. Muitos começam a ter espinhas, começam a espinhas, crescer os seios, então você percebe que tem menina que quer se esconder, os meninos também, a voz muda. sim. Então é explicar para saber lidar com toda essa mudança do corpo. Eles começam a ficar mais envergonhados, realmente não querem mais que os pais os vejam, né? Às vezes a gente Uhum, até quer dar uma olhada, isso. né, Cris, para ver se está tudo bem. Que coisa, né, doutora? Ainda bem que a senhora, além de ser profissional na área, é mãe, né? Então, sabe perfeitamente, né? Ai, para mim está Eu sendo tão sei, bom. porque eu tenho os dois meninos, né? Então, tenho um de 13 e um de 19. Então, à medida que vai Sim. entrando no início da adolescência, acabou. Né? Então, assim, não Aham. querem mais que olhem para eles. E aí a gente também Sim. precisa respeitar, né? Essa Entendi. privacidade deles, o que é bom, né? Entendi. Uhum. Lembra que a gente ensinou, né? O que era público e o que era É que privado era. antes. Aham. E aí eles vão chegando com essa censura. Eu não quero mais que a minha mãe, meu pai me veja, né? Eu quero Entendi. me preservar. Uhum. Essa é uma parte Entendi. íntima, então eu acho importante é, explicar para eles essa mudança e começar a respeitar a privacidade deles nessa fase. E aí, Tá. nessa fase, assim, o que é mais importante são os riscos, né, Cris, da internet. Tomar muito É. cuidado, explicar bastante para eles os limites Sim. e que não pode passar endereço. Essa fase de 12 mais, a questão dos nudes, né? O Uhum. ideal é não mandar nude. Então, quando chega assim, Oh, adolescente, eu falo: olha, não é legal você expor o seu corpo. Eu estava até lendo uhum. agora mesmo uma matéria aí dos Estados Unidos falando sobre o nudes, que 30% dos casalzinhos que se mandam nudes, essa foto acaba vazando depois Meu que Deus do termina o céu. relacionamento. Então, Meu imagine. Deus. Então, a É. orientação é: não mande. Ah, mas Sim. eu quero mandar, porque às vezes tem isso, né? Quero mandar, se sente influenciado, então como que eu oriento? Olha, não é para mandar. Eu falo bem assim, o melhor é você não Sim. mandar. Mas se você resolver mandar, que você preserve sua identidade, Sim. que você não seja reconhecido, né? Uhum. Não Uhum. mostre o seu rosto. Uhum. Então, mas o melhor é você se preservar. Esse é o melhor. Porque Sim, quando com isso certeza. vaza, que também que chega as meninas, normalmente as meninas, né? Chegam É, vulneráveis verdade. no consultório, é porque vazou na escola inteira, até fora, em outras escolas, e aí a Sim. autoestima dessa criança, dessa Oh, adolescente, está no chão meu destruída. Deus. Nossa. É, Então, o que meu eu falo? Deus. Olha, você nunca sabe
quem é o outro e do que o Com outro é capaz. certeza. Então, Com certeza. você tem que se proteger, você tem que se dar os limites para o outro Sim. não abusar daquilo que você tem de mais íntimo. Então, É. essa Não, e é a nessa idade orientação. eles acham que vão ficar para sempre com a pessoa, né? É aquela faixa etária, não, é o Exato. amor da minha vida, eu vou ficar para sempre. Não, ele não vai fazer nada. Imagina, vai fazer alguma coisa? Imagina, é? E Muito é cuidado. exatamente isso. E aí é onde é que faz. E o que orienta também os pais? A gente trabalhar muito a confiança neles. O que Sim. eu vejo que está acontecendo muito também, Cris, que os pais estão proibindo muito os adolescentes de saírem, não deixar Uhum. sozinho, está super protegendo. Eu penso que é o Sim. contrário, não que você tenha que largar, mas Tá. soltar supervisionado, dar os limites. Então, nessa fase, eles Entendi. querem ir para um shopping. Então, você vai levar, Uhum. vai buscar. De repente, se você tiver tempo, você fique lá no período que seu filho quiser ficar. Não precisa Sim. ficar coladinho nele. Você faz alguma coisa, seu filho sai com os amigos dele, depois vocês voltam e conta um para o outro o que cada um fez Uhum. durante aquele Entendi. período. Então, Tá. a proibição ou colocar medo não é o melhor, porque eu estou vendo assim muito Uhum. adolescente inseguro que não pode, por exemplo, vir para terapia sozinho, Ah, porque os é. pais não podem. E aí é uma dificuldade, inclusive, para os pais. Imagine um adolescente de 17, 18 anos Sim. que não pode nem pegar um Uber, É. porque por medo dos pais. Eu entendo, mas hoje a gente pode ensinar essas coisas. Você pode mostrar, pedir para o seu adolescente falar assim: olha, A mamãe, papai, estou localização, entrando né? aqui. Você monitora toda a viagem, né? E assim, Sim. quando eu chegar lá, eu te aviso que eu cheguei. Você já Sim. inibe, né, a pessoa. Então a Sim. pessoa sabe que aquela criança está sendo monitorada. Essa é uma coisa. E muita insegurança, de medo do sexo oposto, né? Eu não posso ficar com os meninos, não posso nem conversar. Como assim, né? Vamos É. conversar, vamos abrir, Sim, né? Esse sim, leque. sim, é verdade. Já eu acho que é um próximo papo aí que eu gostaria de ter, até sobre esse medo excessivo, né? Esse medo que gera pânico. E principalmente agora, depois da pandemia, eu acho que isso ficou mais assim ainda, né, doutora? Mais aflorado ainda, Ficou. né? As crianças, os adolescentes e os pais, com medo, transferiram isso para as crianças e eles estão com medo excessivo, no caso, né? Além do medo da pandemia, Cris, né? Assim, da doença em si, É, em si, todo sim, mundo ficou mais isolado. Agora é você verdade. imagina, essa faixa da adolescência é a vivência em grupo, lembra, né? Assim, é Nossa, uma faixa sim, etária que está saindo da família, do grupo familiar, para ir para o grupo deles. E estamos no meio de uma pandemia que eles estão sendo privados de tudo isso que é bom para a saúde mental deles. Muitos estão verdade, sofrendo de solidão. é verdade. Muitos estão sofrendo Nossa, de solidão, porque o online, ele não é a mesma coisa. não, Ele não é a não, mesma coisa do não, contato. Então, por isso, é flexibilizar, sim, proporcionar bons momentos, com os cuidados necessários ainda, né? Mas, sim, assim, é sim. importante eles se relacionarem e deixar claro para eles. Eu já estou emendando aqui, Cris, dos 12 Sim, anos para cima, você, sim. as regras as regras de encontros, as noções básicas de 12 para cima, Cris, a reprodução, né? Como Uhum, acontece a gravidez, sim. menstruação, contraceptivos, explicar todas as Uhum, possibilidades, a importância de se prevenir, se for ter uma relação sexual com camisinha, para prevenir não só a uhum, gravidez, mas as doenças sexualmente transmissíveis. sim, Porque muita gente, a gente às vezes se preocupa muito com a gravidez e é só uma das opções. E tem uma verdade. história verdadeira aí de uma jornalista, eu me esqueci agora o nome dela. A primeira relação sexual dela, Cris, ela pegou AIDS. Ela tinha 16 anos. Ah, olha Na só. primeira relação sexual. Então, olha a Sim, importância do uso da sim, camisinha. sim, sim. Então,
Para a adolescência é mais isso, as regras dos Tá. encontros, noções básicas de reprodução, né, e os métodos Sim. contraceptivos, os riscos que corre uma gravidez, então explicar, trazer para a realidade, olha, relação sexual é gostoso, é prazeroso? É, mas é momentâneo. Se não for feito com responsabilidade, as consequências são muito dolorosas. Com certeza, verdade. Eu acho que também, doutora, eu gostaria também de, no futuro, falar um pouquinho até sobre relacionamentos na adolescência e juventude, relacionamentos abusivos, que já começam ali na adolescência, né, na juventude, e eles não conseguem identificar, né, doutora? Me veio isso agora até nessa faixa etária, muito bom. Né? Muito bom, Eles Cris, começam. Às vezes tem um exemplo de abusivo em casa e isso se repete, a gente chama a neurose de repetição, porque vai repetindo o comportamento, e às vezes é confundido com, ele tem ciúmes, ele me ama, ela gosta de mim, e nisso, doutora. a relação fica abusiva. Entendi. Então, boa. Então, eu já vou até anotar que isso aí vai ser muito importante até para essa parte, porque eu sei que essa parte da adolescência, né? A senhora tem os filhos adolescentes, eu tenho minha filha adolescente, e é uma fase bem assim complicadinha, né? A mente deles, a cabeça deles, a gente precisa, é um mundo que a gente precisa aprender a lidar, né, doutora? Precisa, Cris, porque assim, eles estão desenvolvendo tudo, eles estão formando os valores e crenças deles. Então, tem o que eles aprendem com a gente, e aí eles estão conhecendo o mundo, eles estão abertos. Tá vindo um monte de informação, e tudo isso está neurologicamente, biologicamente, está tudo aqui em transformação. Então, por isso, eles têm mais necessidade de dormir. Às vezes a gente briga, né, com eles, que eles dormem demais, só que está trabalhando aqui neurologicamente que eles precisam desse repouso. Entendi. Sim. E tudo o idoso muda, né? É diferente, né? O idoso é diferente, ele vai tendo menos sono, porque está trabalhando menos aqui. Olha só que barato, né? São coisas que acontecem no nosso corpo, né? A engrenagem do corpo que a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Isso mesmo, às vezes a gente não sabe lidar, e aí o profissional da psicologia, ele fala, isso é esperado. Dentro dessa fase do desenvolvimento neurobiológico, é isso que acontece. Entendi. Então, tem que ter paciência, porque vai ser um período, vai passar. Acho que uma vez, eu não lembro, eu acho que a gente já conversou. Falou, então, assim, uma coisa. Muito quietinho é um problema. Porque ele é esperado que ele tenha um mínimo de rebeldia. Mas aquele adolescente também muito rebelde também é um problema em extremo. Ele também está em desequilíbrio. Isso tudo a gente tem que mediar. Ajustar, entendi. Doutora, acho que falamos aí de todas as faixas etárias agora, né? Tem mais alguma coisa a considerar? Acho que no Instagram a gente não conseguiu entrar na adolescência. Não conseguiu, né? Não conseguiu entrar na adolescência. Vale ressaltar que qualquer problema, né, de abuso sexual, qualquer assim, dificuldade que a pessoa tenha nessa área, é importante o Disque 100, não é isso? Isso mesmo, Disque 100. É uma forma, né? Diz que denúncia anônima, você não precisa se identificar. Eu acho que é a forma mais fácil, né, de alguém relatar um fato de abuso, né, sexual no Disque 100. Então fica aí a dica, né, se você ficar sabendo, se souber, ou se dentro da sua família houver isso, né. Eu vou falar assim rapidinho, Cris, para a gente poder fechar. Assim. Tá. O ideal é a gente estava falando muito da prevenção, né, Cris, do abuso, que é você ensinar a criança. Mas a gente também tem que ficar de olho se de fato está ocorrendo abuso. Então, a sua criança, provavelmente, ela vai mudar o comportamento. Tá. Então, se a sua criança é agitada, ela pode ficar quieta, ela pode ter distúrbio do sono, ela pode ficar mais ansiosa, ela pode ter sintomas gastrointestinal. Ela está acostumada a ir numa casa, de repente tem mais, então abre teu olho, tenta entender por que não faz a criança ir. E diante de uma suspeita, então, que de fato um abuso ocorreu, procure um profissional de psicologia, procure um médico pediatra, ebiatra, que é o da adolescência, né? Procure ajuda profissional.
não violente ainda mais essa criança, forçando ela a se aproximar do adulto, Sim, porque verdade. é complicado. Então, olhe a sua criança fisicamente, Sim. né? Se suspeita uma coisa, às vezes tem que olhar sim, o bumbumzinho, a vagina, a Sim, calcinha. Gente, sim, tem que olhar. E entendi. na questão, quando realmente de fato aconteceu, procurar um profissional. Entendi. Tá bom, doutora. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, porque eu sei que a sua rotina é Eu que intensa, agradeço. já tem atendimento daqui a pouquinho, né? Então, eu quero liberar, né, Já é. você. E já vou pensando aqui nesses próximos assuntos aí que a gente cogitou para marcar os próximos papos, viu? Muito obrigada, doutora. Por nada, Cris, pode contar comigo. Hashtag tamo junto, né? Pode contar comigo para suas lives aí, para suas gravações, que eu gosto muito. Eu também gosto muito de estar com você. E Obrigada, boa tarde doutora. para todos. Muito obrigada, fico à disposição. Quem quiser pode me chamar no Instagram, eu tiro dúvidas, não tem Sim, problema nenhum. tá bom. Muito obrigada. Uma boa tarde, doutora. Até o próximo. Boa tarde. Até. Eu troquei a webcam e aí às vezes aparecem esses problemas normais de gravação. Olha aí, um papo muito importante, né? Acho que agora ficou bem ajustado por faixa etária. Então compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder, hein? Você viu aí, hein? Nós vamos marcar outros assuntos aí muito importantes e você não pode perder. Curte, compartilha e deixa nos comentários aí o que você achou e o que você gostaria que eu estivesse falando aqui nos próximos vídeos e eu vou procurar alguém para falar sobre o assunto. Tchau, pessoal. Até o próximo de Papo com Tia Cris.